mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Fiolhais. Bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Lento do que a Luz, com David Marçal e Carlos Fiolhais. O tema que escolhemos para hoje é comunicação de ciência. De facto, a ciência não existe sem a comunicação entre cientistas. Por isso, a ciência moderna só foi possível depois da invenção da prensa tipográfica. Mas o papel da ciência no mundo depende da sua divulgação mais ampla. Galileu escreveu o seu diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo e o seu discurso sobre duas novas ciências em italiano, para ser compreendido por pessoas comuns e não apenas por outros sábios. Tal como Galileu, a nossa convidada de hoje procura tornar a ciência acessível a não especialistas. Joana Lobo Antunes é licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa e doutorada em Química Orgânica pela Universidade de Santiago de Compostela, em Espanha. Trabalhou também na Universidade de Pádua, em Itália, onde Galileu ensinou. É hoje professora de Comunicação de Ciência na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e também coordenadora de Comunicação do Instituto Superior Técnico. É ainda uma das coordenadoras do programa de rádio 90 Segundos de Ciência da Antena 1, que foi distinguido com o Prémio Gulbenkian de Ciência. Bem-vinda, Joana. Obrigada, David. Obrigada, Carlos. Bom dia. Olá, Joana. É um prazer estar contigo. Espero que tenhas gostado daquela comparação com Galileu que o David começou por fazer. Pá. Adorei. Sabes que eu vivia na rua Galileu Galilei durante algum tempo. E devo dizer-vos que em Pádua, e fui ao observatório onde ele nunca trabalhou, observatório astronómico onde ele nunca trabalhou, mas vivi na mesma rua onde ele viveu e onde fez as suas grandes observações. E Estás a devo ver? dizer-te, todas as manhãs que pegava na bicicleta para ir para a universidade, todas as manhãs me perguntava como raio é que ele conseguiu ver o que quer que fosse, porque não sei se conhecem, mas Pádua tem uma neblina constante. E para mim era um mistério completo, todos os dias pensava em Galileu. Portanto, é uma referência muito grande na minha vida e fico muito contente que a tenham ido buscar. Quanto tempo é que viveste em Pádua? 3 anos e meio. Epá, isto é de facto, uma pessoa respira aquele ar que Galileu respirou. O Galileu viveu lá 18 anos. Há até agora um novo livro de um físico italiano, Alessandro De Angelis, que saiu na coleção Ciência Aberta da Gradiva, que se intitula precisamente Galileu em Pádua. Mas vamos ao que interessa. A nossa conversa de hoje é sobre comunicação de ciência, assunto em que és especialista, tens praticado a comunicação de ciência de um modo, digamos, notável, e eu quero começar por questionar-te sobre a questão da pandemia. Está quase a fazer 3 anos que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde. E a ciência apareceu nas bocas do mundo, muitos cientistas falaram, continuam a falar, e isso, digamos, mudou de certa maneira as coisas, ou será que não mudou? Que balanço é que fazes deste palco acrescido que a ciência teve nos últimos anos? Olha, acho que esta pandemia foi uma oportunidade incrível para a ciência, para a comunicação de ciência, para aumentarmos a vontade das pessoas saberem mais sobre ciência e sobre o processo científico. No entanto, estou muito cética sobre se foi uma oportunidade bem apanhada ou não. Eu não sei se conseguimos passar às pessoas
que o problema de não termos respostas é que estávamos a ver o processo científico desde o início e não o seu final. Um dos problemas é que as pessoas estão habituadas a que venham notícias só no final, não é? Hoje cientistas descobriram que... E de repente as pessoas estavam a assistir ao processo científico em direto. E eu não sei se a insegurança que as pessoas sentiram e o medo que as pessoas sentiram as impediu de perceber o privilégio que tiveram, de perceber que estavam a acompanhar um processo científico em direto e o que é que podiam aprender com isso. Porque, na verdade, tanto os meios de comunicação como as pessoas não estavam interessadas quando cada vez algum de nós dizia não sei ou ainda não sabemos, que é absolutamente fundamental no processo de descoberta científica, mas estavam mais interessados nos investigadores que decidiram dar a sua opinião pessoal, não baseada em factos científicos, o que adulterou um bocadinho a visão do que é isto dos cientistas. Portanto, as pessoas, aquilo que esperavam dos cientistas, continua a ser a mesma coisa, que nós dessemos respostas finais e definitivas, quando, na verdade, aquilo que estávamos a mostrar era as perguntas que nos aparecem, as perguntas interessantes a perseguir. Portanto, tenho algumas dúvidas, e o tempo dirá se tenho razão ou não nesta minha interpretação menos otimista da oportunidade para a comunicação da ciência. Não sei se foi bem aproveitada e acho que também eu tenho mencionado isto nas minhas aulas e noutros fóruns, foi uma boa oportunidade para nós tentarmos explicar a diferença entre facto e opinião. Mas não sei se isto ficou claro para grandes audiências. Mas aí um investigador a dizer umas coisas é só a sua opinião. Joana, aí, digamos, o ONU está também do lado dos investigadores, a oportunidade foi-lhes dada. Achas que eles terão falhado? Achas que não terão estado à altura do acontecimento? Quer dizer, terão eles misturado ciência com, sei lá, com aspectos subjetivos da opinião ou até aspectos de propaganda do seu trabalho? Sim, eu acho que houve aqui uma mistura que é a maior parte dos investigadores que apareceu e que apareceu continuadamente. Temos 4 ou 5 caras que continuadamente apareceram nos meios de comunicação social e que às tantas já comentavam coisas muito além da sua área do saber, não é? Que já comentavam várias coisas. Portanto, na verdade eles não eram filtrados por coisa nenhuma, a não ser o seu bom senso e as suas ideias. Acho que se calhar houve uma desvalorização da comunicação de ciência enquanto tal, e porque podia haver aqui um briefing mais adequado e que podia ter ajudado esses cientistas a cumprirem melhor este papel. Por outro, como sabes, os jornalistas valorizam as pessoas que lhes atendiam os telefones. Atender o telefone a tempo e horas é uma coisa com muito valor. E essas 4 ou 5 caras eram as pessoas que atendiam os telefones e que estavam disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Joana, e pensando um pouco não apenas nos cientistas individuais, mas também no papel de instituições que têm responsabilidades enormes, como a Organização Mundial de Saúde, e que talvez não tenha feito aquilo que tu disseste inicialmente, que é assumir que não sabemos. Não te parece que talvez tenha assumido certezas com demasiada convicção logo no início, como por exemplo a ideia de que o vírus não se transmitia pelo ar e de que as máscaras eram completamente inúteis? Eu até me lembro de uma diretora-geral de saúde em Portugal dizer que elas talvez fossem prejudiciais. Portanto, como é que os cientistas, no meio deste ambiente, com instituições com este tipo de discurso, como é que tu vês este papel também das instituições? Olha, eu acho que foi uma aprendizagem muito grande e esses foram momentos-chave de tiro no pé institucional com gravíssimas repercussões a todo o mundo, porque não há uma segunda oportunidade por uma primeira opinião e a partir do momento em que isso está dito é muito difícil mudar as ideias das pessoas. Muito difícil. E além do mais, cria uma instabilidade na confiança nessas instituições. Nós fizemos um estudo europeu sobre como é que as pessoas em 7 países europeus viram o aparecimento e de que forma é que procuravam informação de confiança e como é que construíam confiança na informação científica. E aquilo que nós descobrimos nos 7 países muito diversos, desde a Escandinávia, a Portugal, Itália, Polónia, aquilo que nós descobrimos é que para a maior parte das pessoas era muito importante as informações veiculadas pelas autoridades de saúde oficiais. Portanto, OMS, DGS, etc., têm um papel absolutamente fundamental e têm de ser capazes de abraçar a incerteza. Se nós não sabemos, nós não sabemos. A história das máscaras e do não se passa pelo ar, quando depois viemos a descobrir que era por gotículas e as máscaras eram absolutamente fundamentais,
foi um tiro no pé, porque gerou aqui uma insegurança e aquela sensação de eles também não sabem, não é? Aquela frase das conversas de café, que mina completamente a confiança no conhecimento baseado em factos e não em intuições ou opiniões, não é? Claro, Joana, indo mais longe que a pandemia agora, falando genericamente das melhores maneiras de comunicar ciência, quais são as tuas referências na comunicação de ciência? Eu, por exemplo, digo desde já que sou fã do Carl Sagan. Acho que é inigualável, pá. Ele fazia as coisas, de facto, como ninguém, utilizando até a televisão. Fez um programa excepcional, o Cosmos. Mas que exemplos é que de divulgação de ciência é que tu te queres destacar no plano internacional e também no plano nacional? Sim. Sabes, quando era miúda, os grandes exemplos que nós tínhamos de divulgação de ciência eram pessoas que escreviam livros e pessoas que faziam programas de televisão. Não havia mais comunicação de ciência quando era pequena, quem me dera a mim que tivesse havido mais. Portanto, as pessoas que escreviam livros e que apareciam na televisão, como Carl Sagan e outros, eram obviamente referências, apesar de eu não ser propriamente uma apaixonada pelo espaço. Portanto, o espaço não era para mim. Eu gostava mais Nunca quiseste ser astronauta, não é? Nunca, que horror, que horror. E acho surpreendente alguém que queira passar meses no espaço. Aliás, tive essa discussão durante algum tempo, quando houve a abertura de candidaturas de portugueses. Como é que alguém voluntariamente quer ir para aí? Mas pronto. Olha, eu Tirando candidatei-me. isso, estava a pensar em ti. Tivemos várias vezes essa discussão e eu dizia-te, mas como é que tu podes conceber Joana, meses no espaço? Não havia empregos na Terra, tinha que procurar noutros planetas. Joana, há gente para tudo. Há gente para tudo, imagina. Mas os livros eram muito importantes e pessoas como tu e o Nuno Crato que escreviam no espaço público em Portugal, para nós eram absolutamente fundamentais. Eu lembro-me que há um livro de divulgação de ciência que me marcou particularmente, que ainda não está traduzido em português e fica aqui o repto para que alguém o traduza, que se chama The Common Thread. E é do John Sulston, em que conta a história, porque eu sou apaixonada sim pelas partes biológicas e dos mistérios da vida, e ele conta não apenas a corrida para a descodificação do genoma humano, mas conta também muito o percurso científico dele, desde que aspirava a ser cientista, todas as suas inseguranças e E eu achei aquilo notável. Anos mais tarde ele recebeu o Nobel por causa das descobertas que levaram ao conhecimento que temos hoje em dia da apoptose, a morte celular programada, e aquele livro achei-o tão empático, tão de repente, aquele homem com super feitos mundiais em termos científicos, tornou-se um jovem inseguro aos meus olhos, que foi capaz de percorrer o seu caminho e não teve medo de mostrar as suas inseguranças, e eu achei que aquilo era muito, muito, muito poderoso. Portanto, eu acho que as pessoas comunicarem a emoção e aquilo que são, para além dos factos científicos, é uma coisa muito importante. Em Portugal, pessoas como vocês, os dois, que participam no espaço público de uma forma constante e coerente e persistente é absolutamente Joana, admirável. nós não estamos a pescar cumprimentos, mas pronto, mas é agradecer. importante. Aliás, o David sabe que é um dos motivos pelos quais eu sou comunicadora de ciência é por causa do David. Se não fosse o David a ajudar-me a abrir caminho, eu não estaria onde estou. Olha, portanto, o mas David na é biologia, indispensável. na biologia eu gosto muito enfim, na altura em que uma pessoa faz muitas leituras e constrói, digamos, a sua visão do mundo, do Stephen Jay Gould, a maneira, ou do Richard Dawkins também, a maneira como eles apresentam as histórias da evolução e a questão também dos genes, no caso do Richard Dawkins. O Gene Egoísta é um grande livro. Não sei se... Mas olha, sabes, agora estava-me a lembrar também de livros que eu adorava agora, da tua área, o Feynman, são absolutamente admiráveis e na verdade tem a ver também um bocadinho com estas histórias do John Sulston, porque o Richard Feynman, como sabes, consegue salpicar histórias notáveis de física com a vida absolutamente incrível e rica que ele teve e que nos aproxima imenso dele. Tu passas a vida a contar histórias dele em imensas ocasiões, porque É um grande comunicador, se concordo. São essas coisas que me apaixonam quando consegues dar um colorido à volta da história. E é isso que eu tento também fazer na minha vida profissional de comunicadora de ciência, que é não me limitar aos factos e àquilo que nós sabemos, mas porque nós sabemos que as pessoas
As pessoas gostam de ouvir histórias, as pessoas ligam-se mais à matéria se nós conseguirmos dar um enquadramento diferente, se conseguirmos dar detalhes que as façam lembrar e perceber e ligar ao material. E o Feynman e o John Sullivan fizeram isso de forma magistral e eu tento, de alguma forma pequenina, fazer isso, contar histórias, tentar contar as histórias da ciência, mas contando as coisas à volta, que dão colorido e que conseguem dar destaque e aumentar o interesse que as coisas têm. Acho que foi essa a minha grande aprendizagem desses anos Joana, formativos a ver os outros. estamos de acordo contra o Feynman. Ele, de facto, é extraordinário. Aquela coisa dele ir para o Brasil, aprender português, Sim. aprender não apenas português, aprender a tocar frigideira, ir para Sim. como é que se chama, um bloco de carnaval e desfilar na Exatamente. rua. Essa Mais tarde havia de ser prémio Nobel e os jornais brasileiros todos expuseram e convidaram lá o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, convidou o prémio Nobel para vir outra vez ao carnaval e ele adorou, ele adorou. Claro. E, portanto, nós na comunicação de ciência ainda não descobrimos aqui em Portugal o carnaval. Foi há pouco tempo e eu não vi ciência na rua, mas os brasileiros sabem fazer essa alegria espontânea e ligar às vezes com a própria ciência. Mas sabes que eu tenho uma ideia muito antiga que o David conhece. O carnaval, pronto, o nosso carnaval nunca me ocorreu ligar a ciência ao carnaval. Mas uma das coisas, eu sou de Lisboa, e uma das coisas que acalenta há muito tempo é podermos ter o bairro da ciência nas marchas de Lisboa, nas marchas populares do Santo António, que há os bairros todos. Sim. Eu já pensei propor que o Isso é uma bairro do grande Campo ideia. Grande, Isso é uma que o bairro grande do ideia. Campo Grande tenha a marcha da ciência junto das marchas populares, com coreografia, com cientistas, com bicos de Bunsen e Erlenmeyers na cabeça e microscópios. E, portanto, Grande ideia, Joana. Se fizeres isso e me convidares, pá, eu vou lá, bico de bolsa na cabeça. Não sei. Não sei se consigo pôr o bico de Bunsen, mas arranjo qualquer coisa para fazer aí um número. Olha, vamos lá ver. A questão da comunicação de ciência interessa-nos a todos. É uma coisa, enfim, que hoje nós sabemos que é importantíssima. Não há ciência sem comunicação. A ciência só é sustentável se houver percepção dela na sociedade. Mas para ti, Joana, quais são as mensagens mais importantes a transmitir quando se comunica ciência? É ensinar mais ciência às pessoas? É mostrar que a ciência é uma coisa relevante? É fazer com que as pessoas gostem mais de ciência? É dar voz aos cientistas para não ficarem solitários no seu sítio? Diz tudo, o que é que escolhes? Tenho aqui várias hipóteses. Olha, eu acho que é importante ajudarmos a maior parte dos cientistas a falarem mais claro, porque há muitos cientistas que são excelentes do ponto de vista técnico, científico, etc., mas depois abrem a boca e nós não entendemos. Eu lembro-me da primeira vez que fui assim, a um grande congresso internacional da minha área, na Química Orgânica, em que ia estar um norte-americano, e eu li os papers todos que ele escrevia, todas as reações químicas, era fascinante, o trabalho dele era absolutamente fascinante. Eu estava entusiasmadíssima, porque conheci ele, deu a primeira palestra da manhã, às 8 da manhã, eu não sou uma morning person, mas acordei de propósito, cedíssem para estar lá na primeira fila para ouvir. E fiquei com o coração partido, porque achei super aborrecido, achei, para isto mais vale ler só os papers, porque esta pessoa é muito aborrecida a falar. Mas tal como ele, muitos outros. E, portanto, ajudar investigadores a que falem de forma melhor, mais clara e mais interessante sobre o seu trabalho é, sem dúvida, um dos caminhos. Outro dos caminhos é que se perceba que os investigadores não façam aquela coisa de achar que as pessoas se dividem em dois tipos de pessoas. Aquelas que já são minhas alunas e aquelas que ainda não são minhas alunas. Ou seja, não estamos sempre a dar aulas, ou melhor, não estamos sempre a querer passar conhecimento. Porque se só esta coisa de passar o conhecimento chegasse, toda a gente se lembrava da ciência que tinha aprendido na escola. E as pessoas não se lembram. As pessoas não se lembram do ciclo de Krebs, não se lembram do número de Avogadro, ou sequer o que é que ele significa. Portanto, se bastasse ensinar as pessoas, já estava tudo feito. Mas não está. Portanto, não basta passar conhecimento. É preciso passar o conhecimento num determinado contexto, que seja próximo, que seja agradável, que seja empático, que as pessoas gostem. Portanto, no fundo, é que a ciência aprenda a despentear-se um bocadinho, que não tenha de ter medo de perder este grau de seriedade que tem de haver na comunicação entre pares, evidentemente, não é? Porque de outra forma não podemos perder o rigor,
Mas quando falamos com as pessoas fora da ciência, temos de ser capazes de falar em Mostrar o lado humano açúcares, da não em ciência, não é? glucoproteínas. Joana, um grande desafio da comunicação de ciência, ou até da comunicação em geral, ou da sociedade como um todo, é o negacionismo da ciência. É inacreditável que hoje haja pessoas, há vários negacionismos, mas é inacreditável que chegue ao ponto, digamos, ao extremismo, de haver pessoas que acreditam ou dizem que acreditam que a Terra é plana, ou outros negacionismos que têm implicação na saúde pública, como por exemplo um negacionismo da própria pandemia, que foi uma coisa que assistimos, um negacionismo das alterações climáticas. Um, a minha questão era, ou a nossa questão era, como é que nós podemos lidar com o negacionismo? Vale a pena tentar conversar com negacionistas? Olha, essa é um bocadinho a pergunta do milhão de dólares, não é? Porque ainda não conseguimos encontrar a maneira certa e o negacionismo continua a aumentar. Quanto a mim, porque as teorias negacionistas vão para algumas ideias intuitivas que as pessoas têm, não é? Como a Terra plana. A Terra plana nós sabemos que é um perfeito disparate, não é? Mas tu olhas o horizonte e de facto vês o horizonte a continuar e diria o senso como que isto até podia ser um disco, como eles defendem. Nós sabemos, obviamente, que isso não é verdade e temos inúmeras provas científicas que assim é. Mas existem algumas pessoas que acham que não vale a pena, existem alguns que tu já os perdeste e que não vale a pena falar. Hum, eu acho que, francamente, a única maneira de se tentar combater estas ideias é pôr mais factos científicos na conversa, pôr mais cientistas na conversa, pôr mais comunicação de ciência na conversa e não, ou seja, não diretamente dialogando, mas ocupando mais espaço público, porque os negacionistas Ou têm seja, muito Joana, espaço. Joana, ou seja, tentando interpretar as tuas palavras, não é tanto convencer os negacionistas, mas contar espingardas, procurar que haja mais pessoas Sim, a favor da ciência do que negacionistas. exato, Portanto, os exato. negacionistas são casos perdidos. Alguns eu penso que são. Agora, aquilo que, mas acontece é que os negacionistas são, não só, para além de serem, alguns poderem ser casos perdidos, são muito pouquinhos. O que passa é que eles são muito vocais, ocupam muito espaço público. Lá, um dos exemplos disso é ter-se feito um prós e contras de vacinação, que é um perfeito disparate, não é? Estamos a pôr uma margem, para já não pode haver um prós e contras sobre isso. E depois estás a pôr, por um lado, factos científicos e do outro uma percentagem ínfima de pessoas que acreditam em coisas bizarras, não é? E portanto não é um 50-50, não há aqui um sim e não. E portanto o que acontece é que nós temos que aumentar a vocalidade das pessoas que têm os factos científicos do seu lado. Que falem mais e que falem em mais sítios. Olha, Joana, para além dos negacionistas, que são evidentemente um caso extremo, há hoje muitas pessoas, se calhar muito mais que os negacionistas, que desconfiam pura e simplesmente da ciência. Fenómenos como a quimiofobia, as radiações eletromagnéticas, o medo das radiações eletromagnéticas, das vacinas, estamos a falar das vacinas. Como é que se poderá melhorar a confiança do público na ciência? Olha, eu acho que é sempre da mesma maneira, que é tendo pessoas que sabem explicar essas coisas. Agora temos a química, particularmente, a química, essas duas que acabaste de mencionar, são muito fáceis de ter ideias estranhas, porque nós não os vemos. Nós não vemos a radiação eletromagnética e nós não vemos as moléculas nem as reações químicas a acontecer, nem dentro do nosso corpo, né? O que é que elas fazem dentro do nosso corpo. E, portanto, tudo aquilo, ninguém vai pôr em causa que os cães possam, sei lá, emitir chamas dos olhos, porque as pessoas veem os cães e veem que eles não emitem chamas dos olhos. Agora, que a radiação eletromagnética possa assassinar pessoas por Bluetooth nas orelhas, como no outro dia tivemos de desmontar esse mito para o polígrafo. Não sabia que havia essa. Esta semana um investigador do técnico teve de desmistificar, de tirar essa ideia das pessoas. Mas aquilo que acontece é que são coisas que não se veem e depois, quando muitas vezes os peritos as vão explicar, são difíceis de compreender, porque usam nomes esquisitos e difíceis de compreender. Portanto, precisamos de pessoas que façam essa comunicação de uma forma muito clara. O químico Nuno Maulid, por exemplo, anda a ter um papel muito importante nisso, porque ele é super claro, é muito empático, é muito simpático e as pessoas agora, de repente, temos um químico em Portugal que toda a gente ouve, que é uma coisa surpreendente, não é muito comum isto acontecer. As radiações, a mesma coisa, não é? Existem imensos mitos sobre as radiações porque não as veem. Precisamos de comunicar de forma mais clara e tentar, de alguma forma, antecipar alguns mitos
divulgando boa informação sobre essa área, para que as pessoas possam começar já a construir a sua opinião sobre a matéria. Mas é sempre com mais pessoas, mais clareza e mais proximidade. Acho que é sempre a mesma chave para tudo. Eu gosto desse tom otimista, Joana. Sim, eu sou uma otimista incurável. Os cientistas em geral são, mas é preciso que os comunicadores de ciência também sejam e pensem que o melhor ainda está para vir, não é? Sim. Mas eu acho mesmo, sabes? Ainda ontem estava a dizer a pessoas que comunicação de ciência é uma área de trabalho fascinante e neste momento é a melhor altura para vir para a comunicação da ciência, porque já há muita gente a acreditar, já há muitas universidades, muitos institutos de investigação, muitos sítios que querem ter mais comunicação de ciência, mas tem uma oportunidade magnífica para sermos cada vez mais e cada vez melhor a fazer isto, porque nós temos de ser muitos, contar espingardas, como dizia há pouco o David. Tem de haver muitas armas do nosso lado. Joana, a comunicação de ciência consideras que está suficientemente apoiada pelo Estado e pelos privados também, que também têm o seu papel a desempenhar? O Estado, que eu saiba, não dá, quer dizer, tirando financiar a Agência Nacional para a Cultura Científica, não creio que tenha qualquer outra estratégia de apoio à comunicação de ciência. E, portanto, não existe, que eu saiba, qualquer estratégia específica. E que eu saiba, a Agência Nacional para a Cultura Científica, pode ser que amanhã decida abrir um concurso, mas que eu saiba, a Agência Nacional não tem distribuído esse financiamento para as universidades de forma a fazerem os seus próprios projetos. Essa foi uma estratégia em Espanha, quanto a mim foi uma estratégia ganhadora, que é equivalente à Fundação para a Ciência e Tecnologia em Espanha, abriu financiamento que cada universidade concorria para ter as suas unidades de cultura científica, assim chamadas, para haver comunicação de ciência a partir das universidades e institutos de investigação, e é um caso de sucesso. Espanha é absolutamente vibrante em comunicação de ciência. Em Portugal, a Ciência Viva tem um papel muito importante. Os mais de 20 centros de ciência viva espalhados pelo país têm uma relação de proximidade grande com as comunidades locais. Mas precisamos mais, não é? É necessário também haver os projetos de comunicação de ciência a partir das universidades e das faculdades, outras iniciativas privadas. Portanto, a ciência viva é pouco, quer dizer, o Estado podia, enfim, não monopolizar, e por outro lado também, enfim, agora vou dar a minha opinião, está um pouco a fazer mais do mesmo, quer dizer, não vemos inovação, não vemos esse estado vibrante que vemos noutros países, numa altura em que a ciência, de algum modo, tem novos meios, tem novas oportunidades, digamos, o palco para a ciência está todo aberto, nós vemos instituições como a Ciência Viva a fazerem repetidamente as coisas que já há mais de 2 décadas fazem. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Eu acho que a maneira que nós temos para introduzir novas ideias e novas iniciativas é abrir esses concursos. Aliás, tanto eu como o David tivemos a sorte de termos financiamento para fazermos o pós-doutoramento em comunicação de ciência e apresentarmos os nossos projetos. Foram considerados dignos de serem financiados e podemos começar e fazer projetos dedicados completamente a isso. E é uma pena, e aliás nós manifestámos-nos amplamente sobre isso, quando terminaram esses financiamentos para projetos individuais de pós-doc em comunicação de ciência, alicerçados obviamente em instituições de investigação. Eu acho que a maneira que nós temos de surgirem novas ideias e novos atores, aliás, se não fosse isso eu não estava na comunicação de ciência, muito provavelmente, e a maneira de nós termos novas pessoas e novos projetos é abrirmos concurso e esperar que apareçam as ideias e os projetos, porque não sabemos onde é que elas andam. E claro, abrindo concursos, será há assim. muita gente com grandes ideias e nós não lhes estamos a dar oportunidade, em particular a gente jovem precisa de oportunidades também nesta área. Sim, gente que quer fazer comunicação de ciência e que não encontra oportunidades. Sim, e eu acho que seria muito útil para o país haver, da mesma forma que existem concursos regulares da FCT para investigação científica, haver concursos regulares de financiamento para atividades de comunicação de ciência. Muito bem, fica a mensagem. Muito obrigado, Joana, foi um prazer falar contigo. Foi mais um podcast
mais lento do que a luz, embora, neste caso, a Joana, ela fala a uma velocidade que se aproxima da luz. Desculpem, obrigada. Muito obrigado, Para Joana. a próxima tentarei falar mais devagar. É sempre mais lento que a luz, Joana. Não há nada a fazer. É sempre mais lento que a luz. Por muito que tentes, há esse limite físico. Muito obrigado, bem-ajas. Obrigada.